Sabia que já exumaram o corpo de um brasileiro considerado louco, cortaram fora a cabeça dele, levaram o crânio dele para ser estudado na tentativa de encontrar alterações físicas no crânio dele que justificassem o comportamento de loucura dele? Esse aqui, atrás de mim, é o Antônio Conselheiro, ou o Antônio Vicente Mendes Maciel. Talvez você não se lembre dele, mas ele foi muito importante para um acontecimento que marcou a história do Brasil, a Guerra de Canudos. E foi a cabeça dele que cortaram para estudar. Vamos recapitular a história rapidão. O Antônio Conselheiro foi líder de uma galera que habitava um povoado no interior da Bahia chamado Povoado de Canudos, que foi o protagonista da Guerra de Canudos no século XIX. É importante sacar uma coisa, gente. A Guerra de Canudos e o Antônio Conselheiro foram muito famosos enquanto acontecia a Guerra de Canudos no interior da Bahia. Enquanto o conflito acontecia no interior da Bahia, o restante do Brasil, principalmente o Sudeste, era bombardeado com notícias sensacionalistas sobre o Povoado de Canudos e sobre o Antônio Conselheiro. A mídia lidava com o Povoado de Canudos como uma região que era habitada basicamente por um bocado de gente doida que seguia um cara mais doido ainda, que era o Antônio Conselheiro. E que ainda por cima era uma galera monarquista, doida pra acabar com a república que tinha acabado de ser proclamada. Essas mentiras, inclusive, de certa forma, serviram pra justificar a atitude do exército brasileiro, que foi mandado pra Canudos pra aniquilar aquela população. E matou aí mais de 25 mil pessoas. Hoje a gente sabe que o povoado de Canudos não representava nenhuma ameaça pra República Brasileira do século XIX, não. O povoado, na verdade, era formado por uma galera muito carente, religiosa, apegada ao discurso messiânico do Antônio Conselheiro. Nada que justificasse o massacre que foi a investida do exército contra o povoado. Inclusive, as coisas sobre o povoado de Canudos são muito bem descritas em Os Sertões, um livro do Euclides da Cunha, do qual eu já tô cansado de falar aqui nesse perfil, e que descreve muito bem o que aconteceu no final da Guerra de Canudos. É um clássico da literatura brasileira. Voltemos à cabeça do Antônio Conselheiro. No final da guerra, o Antônio Maciel já estava morto. Ele não foi assassinado pelo exército, não. Ele já estava velhinho e morreu por causas ali naturais. Ele tinha sido até enterrado já pela população local, que nutria certo apreço pela figura dele. Mandaram exumar o corpo do Antônio Conselheiro com a desculpa de que queriam estudar a cabeça dele. Claro que é importante entender que a cabeça do Antônio Conselheiro serviu nessa época também como um troféu para a República Brasileira, que de certa forma triunfou sobre o povoado de Canudos, que conspirava contra a República. Mas houve um movimento importante da ciência da época em prol da exumação do corpo do Antônio Conselheiro, com a ideia de estudar a cabeça dele, para ver se tinha alguma alteração física no crânio dele que justificasse esse comportamento dele de loucura. Tá achando isso esquisito? Eu também tô. Todo mundo tá. Vamos entender o que estava por trás dessa situação toda? Havia, nessa época, por parte da ciência, uma tentativa de explicar os comportamentos dos sujeitos, sobretudo os comportamentos mais tendenciosos ao crime, a partir de características físicas raciais deles. Isso aí, inclusive, é o que a gente chama hoje de racismo científico. Inclusive, o médico que ficou responsável por estudar a cabeça do Antônio Conselheiro, o Nina Rodrigues ali de cima, defendia a existência ontológica da desigualdade entre as raças brasileiras, entre as quais a raça negra e a raça indígena seriam muito inferiores à raça branca. Vale acrescentar que inferior no discurso desse médico significava localizar-se em um ponto anterior da evolução social, na qual o homem branco europeu se encontraria mais avançado. O Antônio Conselheiro era o que a ciência da época considerava um homem mestiço, bem como seus seguidores, sertanejos ali que habitavam o povoado de Canudos. Os cientistas que acreditavam nessa tese, então, viram na cabeça do Antônio Conselheiro a oportunidade de tentar provar essa teoria. Então, nada melhor do que pegar a cabeça do Antônio Conselheiro, cortar fora e levar para um médico estudar, né não? Depois de muito tempo estudando a cabeça do homem e, para surpresa de ninguém, não encontraram nada. Era um crânio normal. Na hora de apresentar as conclusões dos seus estudos, o Nina Rodrigues, que é aquele médico lá com aquele pensamento racista que examinou a cabeça do Antônio Conselheiro, apresentou uma tabela com as medidas mais importantes da cabeça de Conselheiro, que inclui medidas craniais, diâmetro vertical e horizontal, diâmetro cerebral total, etc. e faciais, largura e comprimento do nariz, diâmetro do maxilar inferior, entre outras. E aí ele declarou o seguinte: é, pois, um crânio normal. E disse ainda: Antônio Conselheiro era realmente muito suspeito de ser degenerado na sua qualidade de mestiço. Pra quem tiver curiosidade, o artigo que eu li pra produzir esse vídeo foi O Crânio Celebridade, Antônio Conselheiro e o Fracasso da Degeneração Racial, da Isabela Fraga, que é doutoranda em estudos hispânicos e luso-brasileiros, do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da Universidade de Chicago. Tem também, né, Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é o livro que vai falar ali sobre o final da Guerra de Canudos, é um clássico da literatura brasileira, como eu já falei. Pois bem, eu gosto muito de estudar história e literatura, e, de certa forma, a Guerra de Canudos inclui aí os dois assuntos, né? Quanto mais eu leio sobre esse conflito,
mas eu tenho certeza de que esse foi o maior ato de covardia do governo do Estado brasileiro contra o povo brasileiro. O sensacionalismo, o racismo, as mentiras, as notícias bizarras que eram noticiadas pela mídia sudestina do Brasil, o próprio desfecho da Guerra de Canudos, que foi um verdadeiro extermínio de sua população, com, de novo, mais de 25 mil pessoas assassinadas. Enfim, tudo isso prova que o Estado brasileiro, se quiser, não só já foi, como pode ser absolutamente cruel com seu povo. Não gosto disso de pedir like não, mas olha o tamanho desse vídeo. O tanto de informação que eu tive que organizar pra roteirizar ele e trazer aqui pra vocês não é brincadeira. Se você gostou desse vídeo e quer mais coisas como essa aqui no perfil, não esquece de dar like, comentar, compartilhar e salvar o vídeo, porque me ajuda muito.